E é impressionante essa entrada aqui da igreja. Dá uma olhada e repara que cada centímetro aqui é pintado. Bom dia, estamos em Sofia, capital da Bulgária. Aquela dali é a famosa Catedral de Alexander Nevsky. Daqui a pouco a gente vai falar mais dela. Vamos dar uma volta aqui. Hoje a ideia é justamente isso, explorar a capital Sofia, mostrar um pouco do que tem por aqui, mostrar um pouco mais da catedral daqui a pouco e tudo mais. Vamos lá. E para começar, não tem como não falar sobre esse monumento aqui, quem ele representa. Ele representa Vasil Levski. Esse foi um personagem muito importante aqui para a história da Bulgária. Você vai ver esse nome, inclusive, por isso é importante falar, em tudo quanto é lugar por aqui. É praça, é rua, é o nome de um estádio, é o nome do time de futebol, bem famoso por aqui. Então você vai ver esse nome em tudo quanto é lugar e não é à toa, porque ele foi também uma pessoa importante para a liberação, como é chamado aqui, dos turcos otomanos. Os turcos otomanos ficaram aqui, dominaram a Bulgária durante mais ou menos 500 anos, desde lá do século XIV, mais ou menos, até o século XIX, por aí. E eles ficaram aqui e esse foi um dos personagens que lutou contra os turcos otomanos, a favor da independência e tudo mais. Eu já vou ter que dar um spoiler, porque ele não conseguiu a liberação dos otomanos, mas ele influenciou muito esse movimento. Esse monumento está aqui justamente porque foi aqui que ele foi assassinado pelos turcos, justamente por buscar essa independência, essa liberação, e acabou não conseguindo, ele em si, mas a morte dele inspirou muita gente a que conseguisse e tal. E quando eu for falar sobre a Catedral Alexander Nevsky, que é a maior atração aqui de Sofia, você vai entender que foi justamente a morte desse cara aqui que acabou culminando na criação, na construção dessa catedral. Mais tarde eu explico sobre isso, mas saiba que esse foi um personagem muito importante para a história da Bulgária. Agora repara ali em cima, ali é a Biblioteca Nacional e está no alfabeto cirílico, que é usado aqui na Bulgária e alguns outros países também, como a Rússia, por exemplo. E quem criou esse alfabeto foram esses dois irmãos aqui, ó, o Cirilo e o Metódios. Eles eram dois monges que eles tiveram o papel de criar um alfabeto para o idioma eslavo que já era falado. E aí eles saíram, na verdade, não com o alfabeto em si do jeito que a gente conhece, mas com uma prévia desse alfabeto chamado glagolítico. E aí depois os seguidores deles deram prosseguimento e aí sim criaram um alfabeto que eles deram o nome de cirílico, em homenagem ao Cirilo. O Metódios ficou meio de fora nessa, mas esses foram grandes responsáveis por esse alfabeto que a gente encontra hoje em vários países.
enquanto a gente anda lá pro lado da frente da catedral, deixa eu contar uma coisa. Lembra do Vasil Levski, que eu comentei mais cedo, né? Que morreu com o intuito de liberar a Bulgária dos otomanos. Pois é, a morte dele atraiu ainda mais seguidores, atraiu ainda mais gente para perseguir esse objetivo aí. Acabou que em abril de 1876, se não me falha a memória, teve um levante chamado Levante de Abril. Só que deu tudo errado. Era um ato rebelde, né, de se libertar dos otomanos, e mais de 30 mil rebeldes morreram nesse momento. Isso fez com que ainda mais pessoas se envolvessem, inclusive outros países. Um deles foi a Rússia, que acabou declarando guerra aos otomanos. E ela ganhou. A Rússia ganha a guerra contra os otomanos, acontece um tratado de paz e, entre outras coisas, a Bulgária se torna independente. E aí essa catedral é construída. Ela parece antiga, mas é nova, né? Podemos dizer assim. Ela tem quase a mesma idade da Torre Eiffel, feito lá pelo início do século XX. E feita, pelo menos a única catedral assim, importante que eu me lembre agora, feita em homenagem a um santo de um outro país, o Alexander Nevsky, que é um santo russo. Na verdade, um príncipe / santo russo lá do século XIII. E como você pode imaginar, aqui dentro é sensacional. Teve uma junção, né, nessa arquitetura aqui de vários países. O arquiteto russo, a arquitetura russa, com candelabros da Bavária, as portas, a madeira das portas veio da Eslováquia, os mosaicos de Veneza e por aí vai. Vários países participaram nisso aqui. Bonito, né? Lembrando que essa é uma igreja cristã ortodoxa. Uma curiosidade interessante sobre as igrejas ortodoxas são as velas. É legal reparar. Esses pedestais mais altos aqui, eles são normalmente destinados às pessoas que estão vivas, né? Pedidos, agradecimentos, o que quer que seja. Enquanto os mais baixos são para as pessoas que já faleceram, já se foram. Então, tem esse tipo de curiosidade interessante de notar. Cada cantinho dessas paredes e teto e tudo tem alguma imagem. São 247 imagens de santos espalhadas aqui nessas paredes e 25 cenas da vida de Jesus. Então tá repleto de coisa aqui, tá um pouco escuro para ver, mas tá repleto de imagens. E ali onde a gente chama de altar é o iconostase, que é uma divisória que é comum nas igrejas ortodoxas. Algumas são mais simples, como só uma divisória de madeira ou às vezes até uma cortina. Mas aqui o negócio é mais pomposo, é feito de mármore e tal. E ali dá para ver 2 tronos. Um do patriarca, outro do czar, né? E esse dá para ver que o czar é maior, porque diferente da tradição católica, na tradição ortodoxa,
o rei, né, o monarca, é mais importante ainda e domina a igreja. Na lateral da catedral tem a entrada para a Galeria Nacional de Arte da Igreja Ortodoxa. Aqui você consegue ver algumas das artes, né, das obras de arte mais impressionantes da Igreja Ortodoxa, desde lá do século IV até a época do renascimento da cultura búlgara e tal, pelo século XIX. É sensacional, vale a pena dar uma passada aqui, porque tem muita coisa. Aqui, ó, o exemplo de um outro iconostase menor, mas não menos artístico, tudo feito em madeira, lá pelo século XIX. Bonita, né? Agora compara esse com aquele que a gente viu mais cedo, todo de mármore. E dá para ficar um tempo aqui, sério mesmo, só reparando os detalhes de cada um desses quadros. É incrível. Olha só, olha esse aqui. Esse também é bem legal. Agora olha esse. Incrível, né? Dá pra perder algumas horas aqui só analisando os detalhes. Menor, mais antiga e tão importante quanto a catedral é essa igreja aqui de Sveta Sofia, que numa tradução seria algo como Santa Sabedoria. Ela foi construída pelo imperador Justiniano Bizantino, lá pelo século VI, e está aí até hoje. Depois, fazendo mais pesquisas e tal, se descobriu que já tinham sido, nesse mesmo lugar, já tinham existido 4 igrejas antes, datadas lá do século IV e tudo mais. Mas ela está aqui até hoje. Durante o século XVI, na ocupação otomana, ela foi convertida a uma mesquita e tudo, mas depois ela voltou a ser uma igreja cristã. E super antiga, reformada e tal, mas com muita história para contar. Inclusive o nome da cidade, né? Ó, repara que também por ser uma igreja ortodoxa também tem o iconostase lá, ó, aquela divisória. Essa já de madeira, mais simples. E agora você já sabe bem o que é. Lembra que eu comentei que os arqueólogos encontraram vestígios de 4 outras igrejas aqui abaixo da Sveta Sofia, né? Muito bem, eles não só encontraram isso, mas também encontraram uma necrópole, que é uma espécie de cemitério da época dos romanos, que aqui os romanos chegaram aqui também, e tinha uma cidade aqui romana chamada Sérdica, que era o nome do que hoje a gente conhece como Sófia. E aqui debaixo foram encontrados vários vestígios interessantes dessa época que você pode visitar também. E ainda dá para ver os mosaicos da época. Olha isso. Sensacional, né? Aqui tem mais. Olha só. Acho que para a idade está até bem preservado. Tudo mosaico. Cada uma dessas é uma pedrinha.
Uma coisa que eu acho muito interessante em relação à Bulgária, mas não só em relação à Bulgária, mas em relação aos Balcãs como um todo, é a tolerância, eu acho. Porque aqui você encontra as três das principais religiões do mundo. Então você tem o cristianismo, tem o Islã e tem os judeus também. Então isso é muito interessante, você ver que eles convivem assim. Você vai encontrar uma mesquita do lado de uma sinagoga, que é do lado de uma igreja, e por aí vai. E isso é muito legal de reparar quando você estiver por aqui. Então aqui é um dos exemplos. Essa aqui é uma mesquita. É a única mesquita de Sófia, mas que funciona. E, bom, aqui os religiosos, né, os muçulmanos vêm rezar. E ela chama bastante atenção aqui por conta do minarete. Ela só tem um minarete, mas é um formato clássico, inspirado lá na Hagia Sofia de Istambul, com minarete e aquela cúpula lá em cima. É bem legal notar a presença de várias religiões juntas, né? Essa aqui é a entrada dessa mesquita. Repara os desenhos. E aqui você pode entrar também. Qualquer um pode, na verdade, desde que tire os sapatos. A decoração é impressionante, né? Agora, só de curiosidade, tem duas coisas tradicionais em toda a mesquita. Um é o mirabe, que é aquele como se fosse um altar ali, e ele fica virado para Meca. Então todo mundo, quando tá orando aqui dentro, tá virado também para esse altar, consequentemente virado para Meca. E o outro é o mimber, que é essa escada aqui, ó. Essa escada que o imã vem para fazer o sermão, né, fazer as orações e tal. O imã é como se fosse uma espécie de padre. E aí, repara que o microfone está só no meio do caminho. O microfone não está lá em cima. Porque, teoricamente, o único que está lá em cima é o Maomé. Então, o imã nunca pode ir até o topo da escada. Então, por isso, ele faz o sermão e tal, ali da metade do caminho. Só curiosidade sobre as mesquitas. Aqui, ó, como eu comentei, pertinho da mesquita tem uma sinagoga. Essa é uma sinagoga importante, que ela é considerada a segunda maior sinagoga sefardita de toda a Europa. É o que isso quer dizer. Sefardita são judeus descendentes lá da Península Ibérica, que vieram lá da Península Ibérica depois de um período de perseguição e tal. Muitos fugiram de Portugal, Espanha, e foram para outras partes do mundo. Uma boa parte veio aqui para a Bulgária e tal, por isso essa é uma sinagoga sefardita e bem importante para cá, mas tem mais um motivo também da comunidade judaica ser tão importante aqui na Bulgária. Infelizmente ela está fechada, então não vou poder mostrar lá dentro, mas outra coisa importante da mesquita, da comunidade judaica aqui na Bulgária, é que durante a Segunda Guerra Mundial, a Bulgária foi um dos poucos países que não extraditaram, né, não enviaram nenhum judeu para as câmaras de gás da Alemanha. E, portanto, se considera que os quase 50 mil judeus que moravam aqui, nenhum morreu durante o período do Holocausto. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui da Bulgária
é que o pessoal aqui se preocupou não só de preservar o passado, mas também de incorporar no dia a dia. Essas aqui são as ruínas de Sérdica, a cidade romana que deu origem a Sófia. Então os arqueólogos aqui foram descobrindo parte a parte, botaram para fora, expondo isso, mas ao mesmo tempo conversando, né, incorporando com a cidade do dia a dia. Então qualquer pessoa aqui passando para ir trabalhar está tendo contato com o passado, lembrando o que tinha aqui antes, e isso é muito interessante. Ali também tem um centro arqueológico que fala mais sobre todas essas descobertas, como aqui funcionava, uma série de coisas. E isso é muito interessante da gente entender enquanto está passeando simplesmente pelas ruas de Sofia. E várias cidades da Bulgária também fazem isso. Está aí uma sugestão interessante para outros lugares. Isso tudo aqui foi descoberto, pelo menos uma boa parte, foi escavado, né? Quando foi a construção do metrô, que inclusive está ali, ó, a porta do metrô. Ele funciona, mas quando foi construída essa estação do metrô aqui, muita coisa foi se encontrada, foi escavado, isso lá por volta de 2010. E aí se achou casas, banhos, tinha uma basílica cristã também, tudo mais ou menos datando lá do século IV até o século VI. E porque se foi construir um metrô, inclusive muitas cidades aqui na Europa têm problema em fazer metrô, por causa disso. Cada vez que tira uma pá de terra, alguma coisa do passado aparece e aí para tudo para a gente investigar o que é e tentar entender. Bom, tudo tem seus prós e contras, né? E tá ali ela, a inspiradora, a Sveta Sofia. Essa é a estátua, né, que representa a Santa Sofia ou Santa Sabedoria, como é chamada, a tradução um pouco mais correta. E ela está aí no centro da cidade, marcando o centro da cidade, no lugar onde exatamente existia uma estátua do Lenin, né, que veio lá do período comunista, depois foi tirado e tal, e aí botaram ela no lugar. Nem todo morador gosta, porque teoricamente a cidade de Sofia teria ganhado esse nome por causa da Hagia Sofia, lá de Istambul, e, né, que é aquela igreja antiga, super grande, que depois virou uma mesquita e tudo mais. Então os moradores tem uns que gostam, outros que não importa. O que importa é que hoje ela está aqui, olhando para cada um dos turistas que passam aqui embaixo e marcando o centro da cidade, né? E assim como as histórias do Mágico de Oz, se você quiser não se perder por aqui, é só procurar e se manter na Estrada dos Tijolos Amarelos, que eles foram colocados aqui lá no início do século XX, depois que o imperador austríaco Franz Josef, ele esteve aqui e não gostou de sujar as botas, porque as ruas eram lameadas e tudo mais, e resolveu, num segundo convite, um tempo depois, para vir aqui para Sofia, ele decidiu doar vários tijolos amarelos que foram colocados aqui e estão sendo mantidos aqui desde então. Então essa rua de tijolos amarelos aqui cobre uma boa parte aqui do centro, e tá aí uma forma fácil de você não sair dessa área central, só se manter na estrada de tijolos amarelos.
Esse aqui é o lugar mais sagrado para os búlgaros, que é o mosteiro de Hila, que foi criado pelo São João de Hila. Aqui ele também é conhecido como Ivan Rilski. E ele veio para cá lá no ano de 900, acabou se isolando do mundo, era um ermitão e tal. E os seguidores dele acabaram fazendo aqui depois um mosteiro que é usado até hoje, um mosteiro ortodoxo. E a decoração aqui é um negócio fora do normal. A gente está vendo ele só por fora agora, tá bem por fora mesmo. Lá dentro tem um pátio bonito, uma igreja sensacional. Mas aqui por fora já dá para ver que precisava de proteção, né? Que mais parece uma fortaleza medieval do que um mosteiro. Mas lá dentro a coisa é de impressionar. Vamos lá ver. Deixa eu só comentar como é que você chega aqui. A melhor forma que eu acho é pegando um tour mesmo, tá? Um ônibus que vai te trazer até aqui e te levar de volta. Ele te deixa aqui um tempo e depois te leva de volta. Acho que é a melhor opção, porque não tem transporte público que chega até aqui, né? Ou então você teria que alugar um carro para vir até aqui. Então, a melhor opção é essa mesmo. Tem várias empresas que fazem esse transporte e vem, te traz e te leva de volta. Normalmente é entre 20 e 30 euros, depende um pouco da empresa. Algumas têm guia também, né? Que te explica aqui. Você também pode optar por isso ou não. Mas só para deixar aí claro como é que chega aqui, que algumas pessoas já perguntaram, e vou mostrar um pouco disso agora. Bom, tem que ser fortificado mesmo. Você vê que o lugar é bem protegido realmente para entrar aqui. E tinha que ser, né? Afinal, é aqui meio que isolado de tudo que fica esse mosteiro. E principalmente num período de perseguições religiosas e tal, que tudo já passou por aqui, ela acabou servindo como um lugar que acabou sofrendo ataques, né? E tudo mais. O principal aqui é justamente a igreja em si, que é aqui, né? Mas não é mais antigo, não. O mais antigo que tem aqui é essa torre, que é lá do século XIV. E ela que era o último, digamos assim, o último lugar de proteção aqui dentro. Quando acontecia algum tipo de ataque, os monges e tal fugiam aí para dentro dessa torre. E é impressionante essa entrada aqui da igreja. Dá uma olhada e repara que cada centímetro aqui é pintado, contando passagens da vida de Jesus, santos. Tem uma série de coisas aqui que vale a pena reparar em cada centímetro. Essa parte aqui é mais recente, né? Ela foi feita lá pela década de 1830, depois de um grande incêndio que teve aqui. E nessa época a Bulgária ainda era ocupada pelos otomanos, e parece que o sultão resolveu abrir os cofres e mandou reparar, né, refazer toda essa igreja. Agora repara essa pintura aqui, é impressionante mesmo.
Analisando as pinturas aqui com mais calma, os afrescos, né? Você descobre o que acontece quando alguém vai para o inferno. Repara assim. Tortura e mais tortura. Olha que interessante. Esses painéis aqui estão mostrando o julgamento que a alma das pessoas passam para poder entrar no céu ou não, né? Para decidir. E aqui, por exemplo, olha, nesse quadrinho aqui, o anjo mostra um papelzinho dizendo que a alma que está de branco ali foi uma pessoa boa, que rezava e tal. E aí, enquanto isso, o diabo ali, né? Ele está mostrando outro papel dizendo que essa pessoa só fez isso para mostrar para os outros que ele não fez mesmo porque queria. E aqui do lado é mais ou menos a mesma coisa. O anjo mostra que ele ajudava os outros, dava dinheiro para os outros e tal, enquanto o diabo fala que na verdade ele só fez isso para ganhar mais dinheiro. Então, coisas interessantes que tem aqui nesses afrescos. Bom, infelizmente não pode filmar lá dentro da igreja em si, tá? Mas aí você vai ter que vir até aqui para poder olhar isso de perto. O que eu posso adiantar é que é tão decorado quanto essa parte aqui de fora, ou seja, tem tantas pinturas quanto os afrescos, né? E o iconostase, que a essa altura você já sabe, se você assistiu o vídeo sobre Sofia, que é aquela divisória que fica dentro das igrejas ortodoxas, a que tem aqui é toda folheada a ouro. Então é uma coisa que eu recomendo que você veja quando estiver por aqui, porque é realmente muito bonito. Aqui na igreja também tem o coração do czar Boris III. O Boris III foi muito importante aqui para a Bulgária, né? Em vários sentidos. Um dos principais é que ele comandou o país aí durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele acabou se aliando à Alemanha nazista, né? Se aliou a Hitler, mas negou uma ordem dos nazistas que era enviar para os campos de concentração todos os judeus aqui do país. Ele se negou e se assume que nenhum judeu daqui da Bulgária foi enviado para os campos de concentração por causa disso, mas dizem que nesse período Hitler não tinha condições de tomar a Bulgária toda, porque o que ele precisava mesmo era o acesso aos portos do Mar Negro, né, para ter saída para o Mar Negro. E ele acabou deixando rolar dessa forma mesmo, só que teve uma reviravolta aí. E o que aconteceu foi que em 1943 o Boris apareceu morto. Coincidência ou não, apareceu morto logo depois de uma audiência privada com o próprio Hitler. Vai saber, né? Até hoje muita gente suspeita que ele possa ter sido envenenado, mas nada certo. Aqui, além da igreja e tudo, tem alguns museus aqui dentro também, que contam parte da história da igreja e mais uma série de coisas. E também é um lugar muito bonito pela natureza em si, que a gente está nas montanhas, né? Na verdade, num vale. Então, é muito bonito por aqui. Vale a pena aparecer por aqui só para sentir um pouco esse clima. Óbvio que é mais frio, né, do que a cidade, mas vale a pena visitar sim. Tudo muito bonito por aqui. E a igreja ali já não me deixou mentir, né? Espero que você tenha gostado desse rápido passeio por Sofia aqui na Bulgária. Eu gostei bastante. Não deixe de entrar lá em goeuropa.com.br/Eurotrip e baixar um e-book gratuito para te ajudar a viajar melhor. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.
Tchau, tchau.